Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Dicas, orientações, notícias, informações úteis e conhecimento na dose certa. Com vocês, o professor Walter Coppi. Olá, vamos falar de imposto de renda. E desta feita trago um assunto que acredito seja pouco conhecido do público em geral. Vou falar de reajustamento da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física. Antes, até para que haja um perfeito entendimento da situação, tenho que me socorrer do juridiquês. Não tem jeito. Mas, ainda que eu vá citar a íntegra do texto legal, vou tentar me fazer entender e facilitar o processo. Me socorro, mais uma vez, do Código Tributário Nacional, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966, que traz em seu artigo 123, literalmente o seguinte texto: salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos não podem ser opostas à Fazenda Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes. O que tudo isso significa? Que eu não posso ter um contrato, uma convenção entre as partes, modificando o que a legislação tributária já definiu. Você, antenado ouvinte, já sabe que se eu, pessoa física, aufiro um rendimento do trabalho, com vínculo empregatício ou não, conforme o valor envolvido, surgirá a obrigação de recolher imposto de renda sobre esse rendimento. Se recebo de outra pessoa física, devo adotar a sistemática chamada Carnê-Leão. Se recebo de pessoa jurídica, a fonte pagadora deverá calcular e reter eventual imposto na fonte. Em ambos os casos, eu que obtive a renda sou o chamado sujeito passivo, aquele que tem a obrigação legal de pagar o tributo. Para que eu possa explicar com um exemplo o reajustamento da base de cálculo, imaginem comigo a seguinte situação. A empresa XYZ Automação Limitada contrata um profissional autônomo, um engenheiro, que cobra pelo serviço prestado R$10.000, mas pede esse profissional que a empresa contratante pague o imposto de renda. Conforme o que vimos há pouco, isso é possível? Pode a empresa assumir a situação de sujeito passivo no lugar do prestador de serviço? A resposta é não. Sujeito passivo é o prestador de serviço. É aqui que surge o uso do reajustamento da base de cálculo. O operacional está normatizado no artigo 64 da Instrução Normativa RFB, número 1500, de 29 de outubro de 2014, baseado no disposto no artigo 786 do Regulamento do Imposto de Renda, Decreto 9580, de 22 de dezembro lá de 2018. Vamos juntos, então, entender. Como não é possível atribuir à empresa a situação de sujeito passivo da obrigação tributária principal, ou seja,
dever de pagar o imposto, recorre-se a uma fórmula matemática para que o contrato seja cumprido. O contratado da empresa quer receber seu valor líquido do imposto de renda. É hora, então, de reajustar essa base de cálculo para que, após descontado na fonte o imposto de renda, sobre líquido para o engenheiro, do nosso exemplo, R$10.000. A fórmula que está aparecendo no vídeo, se você está acompanhando pelo YouTube, e também está na descrição do episódio para você que acompanha pelos agregadores, rendimento reajustado é igual ao rendimento pago menos a dedução correspondente à faixa da tabela, dividido por 1 menos a alíquota dividida por 100. Complicou? Vamos clarear, retomando nosso exemplo do engenheiro que queria receber R$10.000 líquidos no imposto de renda pelo serviço prestado. Esse valor de R$10.000, levado para a tabela progressiva mensal do imposto de renda da pessoa física, estará na última faixa de tributação, onde a alíquota é 27,5% e a parcela a deduzir é de R$ 869,36. Assim, o valor da base de cálculo reajustada será os R$10.000 menos R$ 869,36, que dá R$ 9.130,64. O denominador da nossa fórmula, 1 menos 27,5 dividido por 100, dá 0,725. Fazendo a conta, ou seja, R$ 9.130,64 dividido por 0,725, chegaremos ao valor de R$ 12.593,99. Esta é a base de cálculo ajustada que, ao ser levada à tabela, vai resultar em um imposto a ser retido na fonte pela empresa de R$ 2.593,99, ficando os R$10.000 líquidos para o profissional. Quem quiser conferir, é só pegar a base de cálculo reajustada e levar para a tabela mensal. E como vão ocorrer esses, digamos, lançamentos contábeis, tanto para a empresa quanto para o prestador de serviço? A empresa vai lançar como rendimento pago a nova base reajustada, ou seja, pelo nosso exemplo, R$ 12.593,99, fazendo a retenção do imposto de renda na fonte. E o engenheiro lançará na sua declaração de ajuste anual o mesmo valor como rendimento e R$ 2.593,99 como imposto de renda retido na fonte. Espero que tenha ficado claro que o cálculo serve para agregar ao valor que seria pago inicialmente um montante que, quando eu deduzir o imposto, dê o valor líquido pretendido. Por isso, há um cuidado a ser tomado neste cálculo. No exemplo que utilizei, não ocorreria esse problema, uma vez que estamos na última faixa, mas sempre que, ao reajustar a base de cálculo, o novo valor alcance uma nova faixa de tributação, devo refazer esses cálculos utilizando os dados dessa nova faixa. Se eu não fizer isso, vai ficar errado o cálculo.
Espero que tenham gostado do assunto. Quem quiser entender melhor, refaça os exemplos e minhas desculpas àqueles que não gostam de cálculo, de número, de matemática, enfim. Na próxima semana estarei de volta com mais um assunto interessante elaborado especialmente para vocês. Valeu! Na próxima semana tem mais Pílulas do Doutor Imposto de Renda. Obrigado por ter ficado conosco. Espalhe a novidade aos amigos. Mande suas sugestões de pauta, seus elogios e suas críticas para pílulas@doutorir.com. Até lá!